É curioso porque muitas pessoas têm medo, né, de tomar remédio em psiquiatria porque falam: "Ah, não, vai mudar minha personalidade". Gente, isso não existe, isso não acontece. A medicação não muda a personalidade de ninguém, tá? Então isso é nosso, isso nunca será mudado, isso pode ser moldado, né? Então, assim, até falando um pouquinho, não sei, posso me precipitar, falar um pouquinho do Você é tratamento? bem ansiosa. Acho que uma Quer vol medicação vai bem para Você você. acha? Não, uma coisa Ó que você aqui falou querendo dar dessa. diagnóstico. Não, não. Você falou da mudança de personalidade. é, Aí eu vou falar até um pouquinho do tratamento. Assim, as medicações elas não podem mudar um pouco esse estilo, porque, por exemplo, a bebida alcoólica, a pessoa pode se tornar uma pessoa mais agressiva Uhum. e tal. Ela seria talvez esse gatilho que eu estou falando, ela liberaria essa personalidade da pessoa ou. Pergunta complexa, né? Eu entendi sua pergunta, mas é porque assim, ó, depende. A gente precisa avaliar a pessoa sem o álcool. Então, a gente precisa saber se a personalidade dela tem essa mudança só com o álcool, então é algo mais específico. Então, se ela tiver essa impulsividade, essa explosividade, essa irritabilidade só com o álcool, a gente, na verdade, vai fazer um tratamento por dependência de álcool. Entendi. Agora, essa pessoa pode ter já uma personalidade disfuncional mesmo sem o uso do álcool, e o álcool vai ser algo que piora isso. É, porque eu pensei nas próprias medicações. As medicações às vezes deixam a pessoa um pouco naquele que a gente fala meio chapado, meio tal, Uhum. algumas medicações mais potentes, vamos falar da forma leiga, assim, que a gente vê. E às vezes a pessoa tem um comportamento distinto daquele do esperado dela. Não é o habitual. Tá. Aí a gente precisa pensar que a gente não tá tratando exatamente a personalidade, a gente estaria Entendi. tratando sintomas. Então pode ir para o seu tratamento. Acho que você chegou lá. Que a gente precisa pensar o seguinte: não existe nada farmacológico aprovado pelo FDA para o transtorno de personalidade borderline. Justamente por essa questão, né, gente? De não conseguir mudar a personalidade de ninguém. Tem outras questões que, assim, aí é um pouquinho mais técnico, mas só para passar um pouquinho aqui, são estudos em pouca quantidade, com um número de amostra baixo, que um tempo muito curto de observação e a maioria das pessoas que participam dos estudos tem uma comorbidade, além do borderline. Então é aí que eu quero chegar, que assim, a maioria tem uma comorbidade, né? Então, o que que seria isso? Exato. O que que seria? Ó, a maioria vai apresentar transtorno depressivo maior. 70 a 80% de quem tem borderline vai ter transtorno depressivo. Pensa, né, que são pessoas que têm essa sensação de vazio de uma forma crônica, né? Esse próprio desgaste emocional com essa instabilidade pode gerar, pode ser um fator precipitante para desenvolver aí o transtorno depressivo. Então eu não posso colocar borderline separado de depressão. Pode. São coisas diferentes. São diferentes. São coisas diferentes. É que a maioria Já de tem quem. um e o outro, e não um Isso. ou o outro. Isso, Pode ter pode os ser dois, pode isso. estar junto, é Isso, isso. exato. Um não Entendi, impede o outro. Você pode ter os dois diagnósticos, mas são coisas diferentes, né? entendi. Porque um é o transtorno de personalidade, o outro é um transtorno do humor, que é a depressão. E aí a depressão tem tratamento. Então, por que que a gente fala, né, que a gente trata a comorbidade no borderline? Porque como a maioria vai ter ou transtorno depressivo, ou transtorno de ansiedade, a gente vai fazer o tratamento desses transtornos com a medicação. Então, são pessoas, outros, né, transtornos mais comuns aqui também, além da depressão. É o de ansiedade generalizada, então pensa que são pessoas assim com medo o tempo inteiro de abandono, né? Então pode também gerar esse transtorno de ansiedade. E são pessoas também impulsivas e que querem um alívio imediato emocional. E aí, outro transtorno comum é por uso de substância. E para citar mais um que eu acho importante também é o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. E por que que ele é comum em quem tem borderline? Porque muitas pessoas sofreram algum tipo de trauma na Já vem do infância, como passado. abuso, isso, exato. Então, como não tem uma farmacoterapia específica para o borderline, a gente vai tratar essas comorbidades. Agora, pensando num paciente que é propriamente dito, só o transtorno de personalidade borderline não tem critérios para outro transtorno, a gente lança a mão de medicação, a gente lança, mas é o que a gente chama de off-label, né? Então não tem aí uma aprovação pelo FDA e a gente tem pouca evidência. Então a gente
tenta lançar mão para tentar dar uma segurada na impulsividade e em oscilação de humor, tá? Mas é Você consegue off-label. descrever para mim o que que seria essa impulsividade de uma pessoa? Como é que seria um exemplo disso? A pessoa, não sei, quer resolver tudo muito Não, rápido. eu acho que são, você ser impulsivo, né, você agir sem pensar, você fazer Ah, as coisas tá. muito, de forma, sem pensar mesmo, assim, Quase animal, vamos de dizer. Não digo agressividade ao animal, mas a tomar atitude sem muito ver as consequências. Isso, exato, acho que você definiu melhor do que eu, isso mesmo. Tá, não, porque eu entendi. Não, porque a impulsividade para mim é muito amplo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Mari, particularmente na psiquiatria, obviamente como leigo, é que quando você fala, você começa a falar dos critérios que até você falou, mudança de humor, uma questão de Uhum, personalidade e tudo mais, eu misturo muito com depressão, eu misturo muito com ansiedade. Para mim parece algo muito tênue essa uhum. distância das coisas. Tanto que você falou, às vezes Sim. pode ter os dois, mas para mim eu não consigo diferenciar. É difícil mesmo, até para quem trabalha com psiquiatria, imagino para quem não trabalha, assim, porque é difícil, tem muitos sintomas, que existem nos 2 lados, e sintomas que se repetem nos transtornos. A diferenciação, ela vai se dar muito, pela forma como eles aparecem. Então, no transtorno de personalidade, vai ser algo crônico, algo que sempre esteve ali, algo que apareceu muito cedo. Então, quando você Legal. pergunta, a pessoa fala assim: "Ah, Ele eu sempre sempre fui foi assim. sempre fui assim, desde que eu era criança". Aí você liga um alerta. Ou seja, você pergunta assim: "Você nunca teve nenhum período de melhora na sua vida inteira?". "Não, nunca. Eu sou assim. Eu sou assim". Ah, agora faz mais sentido, já entendi, legal.